Salve, salve, colecionadores de poeira! Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Sejam todos bem-vindaços aqui a mais um Covil da Nostalgia, isso mesmo. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como está a minha coleção de Pokémon Trading Card Game agora em 2022. A gente está chegando já no último mês do ano e provavelmente eu não vá tentar adquirir mais nada na coleção ainda esse ano, né? Eu acabei pegando umas coisas bem legais de Pokémon ainda esse ano. Eu consegui trazer minhas coleções que eu tinha deixado em São Paulo, aqui para Paraíba, então tô com tudo aqui. E eu quero mostrar para vocês a minha coleção completa, tá? De tudo que eu tenho, o que eu coleciono e até mesmo coisas que eu busco, que tá faltando para minha coleção. Caso você tenha por aí mofando ou guardado em algum cantinho, quem sabe a gente não pode fazer um negócio aí, ou se quiser mandar de presente também, beleza? Então já deixa o like, se inscreve, badala o sininho aí pra fortalecer, compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí que curte Pokémon. E é isso, bora lá ver como é que tá a minha coleção de Pokémon Trading Card Game em 2022. Bom galera, primeira parte da coleção que eu quero dar update pra vocês, que eu já mostrei, né, no último vídeo que eu fiz um unboxing de produtos aqui do Pokémon Trading Card Game. Eu recebi um presente bem irado, né, do Tio Sam, que ele tem um canal de Pokémon também. E dele eu recebi algumas coisas maneiras, eu recebi 2 caixas de decks temáticos de Pokémon, tá? Eu recebi essa aqui do deck Zap e essa aqui que é o deck que ensinava você a jogar, basicamente, né? Vinha com 2 decks de 30 cartas para você poder jogar com um amigo ali, aprender a jogar. E vinha um Machamp holográfico, né? E ele era um Machamp de base 7? Não, de primeira edição. Primeira edição de base 7, né? E vinham os 2 decks e tal, tanto que aqui fala que o produto é de iniciante, né? Essa tag clássica da Wizards, né? A Wizards faz isso aqui no Magic também. E esse deck aqui, ele tem quase todas as coisas. Vamos lá. O que tem aqui? Teoricamente teria os 2 decks aqui, mas isso aqui não são decks de Pokémon, só para fazer peso na caixa. Aqui tem a regra para iniciante e a regra tradicional, né? Então tem os manuaizinhos aqui e os pacotinhos de carta. Porém, eu não tenho os decks desse produto, né? Eu tenho só isso aqui. Ele tá sem a tampa também, mas um dia eu quero refazer uma tampa para colocar aqui, ficar bonitinho, né? Para poder ficar exibido ali legal na minha estante. Eu não tenho as 60 cartas desse deck. Eu pretendo ir atrás delas, inclusive se você tiver alguma parada por aí. E é só cartinha baratinha e tal. Comunzinha, no máximo as incomuns aqui no meio e energia. Mas eu vou atrás dessas cartas, eu quero completar esse deck pra ficar bonitinho. Mas a mais complicadinha, que não é tão complicada assim de achar, é uma Machamp de Base 7 aqui, ó, First Edition, eu tenho. Felizmente esse cara eu tinha na minha coleção, então tá aqui bonitão. Ele vem aqui estampar o deck, então, show de bola. Eu tenho 3 moedas aqui, que eram das 3 primeiras edições, né? Essa era de Base 7, essa de Selva, essa de Fóssil. Então eram das 3 edições. Aí veio esse deck Zap aqui, né? Que o Tio Sam mandou de presente pra mim. Ele veio completo também, né? Tem aqui, ó, os marcadores de dano. Tá vendo? Você pode destacar essas bolotinhas para marcar o dano do jogo. Tem um manualzinho igual do outro que eu mostrei pra vocês. E aqui é onde ficaria as cartas, né? Do deck. Só que eu não deixo aqui, óbvio. Eu deixo numa caixinha aqui, protegido. E a carta holográfica desse deck é o Mewtwo. O Tio Sam ele mandou a sua caixa, né? Que eu queria as caixas, porque a maioria desses decks eu já tenho, tá? E aí eu falei, tava trocando ideia com o Tio Sam, pô, eu tô em busca das caixas e tal. Ele, pô, tem as caixas aqui, vou mandar pra você. Aí ele mandou, né? E aí veio a caixa vazia, só com o manual, marcador de dano. Mas o deck eu já tinha aqui, ó, o Mewtwo holográfico, né? Tá aqui bonitinho. E o deck eu deixo na caixinha aqui, ó. Tem o deck completo aqui. Todo bonitinho, né? Ó, todas as cartinhas. E show. Então tá. Então eu tenho o deck do Mewtwo completo. Esse aqui eu ainda tenho que ir atrás das cartinhas do deck, mas a parte mais difícil já tem. E outro que eu tenho aqui é esse aqui, né? Que é o Blackout. Ele tá um pouco surrado, mas um dia eu também quero tentar restaurar esse deck, né? Sei lá, pintar as partes que estão faltando, achar um ilustrador aí que consiga restaurar isso aqui pra mim. Eu gostaria muito de deixar restauradinho, né? Esse aqui é uma peça que eu tenho há muito tempo, né? E também, mesma coisa, eu vou abrir aqui. Tem ali as cartinhas,
marcador de dano aqui, ó, e o manual junto. Tudo completinho, bonitinho, show. E mesma coisa, aqui é o Hitmonchan, né? O Hitmonchan show de bola, tá aqui, guardadinho. E aqui o deck dele. Também na caixinha, ó. Wartortle, Squirtle, que inclusive é quem estampa a caixa, né? O Squirtlezinho e Hitmonchan, né? Então tá aqui, ó, Machoke, Machop, Onix. Tem até uns Farfetch perdido aqui. E tem todos os trainers, todas as energias, deck completo. Então, essa é a primeira parte da minha coleção, pessoal. E o que eu coleciono disso aqui, né? Você deve estar se perguntando. O que eu quero colecionar é a primeira leva desses Dim Decks, que são os decks temáticos, né? De Pokémon. Eu quero ter os de Base 7, Jungle e Fóssil, que foram as 3 coleções que eu comecei quando eu joguei Pokémon. Foi o primeiro card game que eu tive contato, foi o Pokémon Trading Card Game. E eu comecei a jogar com esses decks. Inclusive, o deck que eu comecei, eu não guardei a caixa. Que foi o deck Guarda-Costas, né? Inclusive, eu sou fã do Koffing e do Weezing e do Onix, que são os Pokémons favoritos, por causa desse deck que fica com eles dentro. Então, um dia eu pretendo ir atrás desse deck, se aparecer por aí, eu conseguir adquirir ele, é o que eu mais quero. Mas, no geral, eu quero completar todos, tá? Esses decks. Eu tenho aqui... Esse meu deck guarda-costas, as cartas, eu tenho elas, só que eu ainda não cataloguei, sabe? Eu não abri as caixas de Pokémon que eu tenho do passado e tirei uma a uma e separei pra ver o que tá faltando e o que ainda tem lá. Eu sei que a holográfica, que é o Muck, tá lá, inclusive ele deve aparecer em um dos fichários que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Os Onix, Graveler, a boa parte das treinadores incomuns, tá tudo lá, né? As energias devem estar também. Uma ou outra comunzinha eu posso ter me perdido ali, talvez uma incomum também, mas enfim. Aqui eu tenho mais 2 decks, também dessas primeiras edições do Pokémon. Esse aqui é outro deck que tinha das primeiras edições, né, que vinha com o Gyarados aqui de holográfico. Eu não lembro o nome do deck de cabeça, mas tá o deck completo aqui, todo bonitinho também, 60 cartas. O legal desse deck aqui é que ele vinha com uma poderosa Beedrill também, né, era um deck que vinha com 2 raras. Boa parte dos decks vinham com 2 raras, mas tinha uns que não vinham. O que eu comecei a jogar, o Guarda-Costas, se eu não me engano, só tinha uma rara lá. Ou talvez, que era o Muck, né? Eu não lembro se tinha uma treinador rara no deck também, eu acho que não. Mas mesmo se tivesse, o deck que eu comecei a jogar o Guarda-Costas era bem ruim. Tinha 2 amigos meus que jogavam com esse deck aqui. Esse deck era muito forte, eu só levava pau da galera. Esse é o deck da Ninetales, né? Ele vem com a Ninetales aqui de rara holográfica, que é muito linda, inclusive. Olha aqui. Coisa maravilhosa, muito forte também, Ninetales, pra época, lógico. E tinha o Arcanine também nesse deck, que era absurdo, né? Muito forte. E o Charmeleon também era bem bacaninha. E vinha nesse deck também, eu acho. Charmeleon. Vinha o Charmeleon, pô. Ele, 3,50 de dano, pô, era um estraguinho na época, né? Era o que a gente buscava. Então, eu tô com os decks aqui. Eu tenho esses 2 decks, então, sem as caixas. Eu tenho também manuais ali sobressalentes, acho que eu tenho 2 manuais guardados, então mesmo se eu pegar uma caixa eu vou ter um manual para pôr junto. Tem mais uma cartela de marcadores de dano ali também sobrando. E então é basicamente essa aqui é a minha coleção de decks, rapaziada. Vou separar eles aqui agora. Deixa aqui no cantinho. Bom, além dessa coleção dos decks temáticos, né, de Base 7, Jungle e Fóssil, eu tenho uma segunda leva do Pokémon Trading Card Game que me marcou muito, que foi as edições X. A partir de X Rubi Safira, ou EX Rubi Safira, como você quiser chamar, eu chamo de X porque é o meu ciclo de amigos na época chamava assim, então me remete a uma época boa da infância. A gente voltou, eu e alguns amigos ali, uns conhecidos, começamos a jogar Pokémon de novo, né? Isso aí devia ser 2000, vou até pegar a colinha aqui, 2000... Lá pra 2005, 2006, acho que foi mais ou menos nessa época que eu joguei. E Rubi Safira tava meio que... Já tinha começado, mas tava nessa época das edições X. Então eu voltei a jogar aí, e me marcou bastante, e eu comprei bastante booster nessa época. A Devir ainda era detentora dos direitos aí do Pokémon, e eles estavam lançando, olha aí, essa época tava estreando aqueles boosters de 5 cartas. Só que nessa época... Inclusive me assustou bastante saber que hoje em dia, quando você abre um booster, tem uma chance de não vir rara no booster. Naquela época, os boosters de 5 cartas vinha sempre com uma rara. O que não vinha sempre era uma reverse foil, né? E aí, pô,
era muito fácil você farmar carta com esses boosters antigos. Então eu e meus amigos, a gente vivia comprando booster box. Primeiro porque os boosters eram bem baratinhos na época. Se eu não me engano, era coisa de 3 a 5 reais um booster. Eu não lembro totalmente, assim, se você comprou booster nessa época, por favor, deixa aqui nos comentários para me elucidar melhor aí esse fato da minha vida que eu não lembro totalmente. Mas era bem mais baratinho, eu comprava booster box fechada e tal, então acabava saindo com um precinho bem legal. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês como que tá a minha coleção de Rubi e Safira, né, que é a primeira aí desse grande bloco de edições. Antigamente o Pokémon era feito por blocos, né, acho que ainda tá assim, né, por temporada, né. Aí a gente teve o bloco original, né, ali do Base Set e tal, depois teve aquelas edições Neo e tal, depois entrou teve X, tem a época de Diamond Pearl, foi indo, né. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu tenho a minha coleção de Rubi e Safira. Essa é a primeira página, faltam só 2 cartas daqui, né? Aí eu tenho aqui o Aggron, Beautifly, Camerupt, né? Uma pegada bem legal que rolava nas Reverse Foil das edições X é que Rubi e Safira foi, eu acho que foi, pode ser que não, mas das que eu tenho coleção aqui, é a única que o Reverse Foil, ele é realmente um Reverse Foil. As outras edições do Reverse Foil, ele acaba sendo um holográfico também. E pra você que não coleciona Pokémon, não tem muito contato com o jogo, caiu aqui de paraquedas, o Pokémon tem 2 versões de foil. Essa original, onde a carta é holográfica só na caixinha de texto dela. Aqui a Beautifly também. A Beautifly é Reverse, né? É Reverse. Essa dos toques aqui dá pra ver bem, ó, o brilho, tá vendo? Ó, como tem uma purpurina, um brilhozinho só na caixa da arte dela. Mesma coisa aqui com o Hariyama, com a Gardevoir, ela só brilha dentro da caixa dela. Aí, por exemplo, esse Manectric, a Beautifly e o Camerupt, eles são reverse foil. A carta, ó, o Manectric aqui embaixo, ó, ele brilha toda a carta, menos a caixa da arte. Então, por isso que é o reverse foil, é a foil reversa. Então, o foil tá na caixa da carta, aqui no layout, e não na arte dela, que é o oposto da holográfica. Tanto que no Pokémon, quando você pega as edições mais antigas, e talvez nas mais recentes também tenha isso, vale muito mais você ter as holográficas, né? Porque elas são mais difíceis e só as primeiras cartas da edição têm chance de vir holográfica. Você não vai conseguir pegar, sei lá, nem todas as raras da coleção você vai conseguir ser holográfica, só algumas, as primeiras. Você não vai conseguir incomum holográfico ou comum holográfico, entendeu? Então acaba valorizando bem essas primeiras cartas. Todas essas aqui poderiam ser holográficas, mas eu tive talvez a sorte ou o azar de algumas delas virem reverse foil. Isso pode acontecer. Ao invés da carta vir holográfica, ela pode vir reverse foil. Podia antes, eu não sei como é hoje em dia porque eu não acompanho mais hoje. Mas ó, aqui nessa folha, por exemplo, ó, o Mightyena, ele é reverse foil. O Swampert, ele é holográfico. O Wailord também é holográfico. O Wailord é a última holográfica dessa edição, tá? Aí a partir daqui começam as raras normais, ó, tá vendo? Isso aqui não tem foil, não tem holográfico. Aqui também é raro, raro, raro. Ó, até o Weezing aqui é raro. Aí vão começar aqui as incomuns, né? E daqui, ó, mais 2 raras que faltam pra mim. Então estão faltando 4 raras pra completar Rubi e Safira. Aí aqui são as incomuns, né? Começou aqui as incomuns. Aqui tem mais uma leva de incomum. Tá faltando uma incomum aqui pra mim, né, para poder fechar aqui a coleção. Inclusive aqui, ó, tem esse Lairon Reverse Foil dos Pokémons de metal, aços, como você quiser chamar. É muito lindo, olha isso. É um dos Reverse mais lindos que a gente tem, cara. Pega muito bem nesse prateado aí do metal. Aqui encerram as incomuns, começam aqui as comunzinhas, né? Eu tenho todas. Eu tento sempre pegar as cartas em português, tá? Uma ou outra pode ser que eu tenha em inglês, porque na época eu acabei comprando algumas cartas de lote e tal, e acabei para fechar a coleção. Mas eu tento sempre pegar em português, que é o meu idioma, e eu acho legal ter minha coleção assim. Eu sei que as em inglês costumam valer mais, né? Por causa do mercado mesmo, mas eu prefiro em português. Entram aqui os treinadores, né? Aqui a remoção de energia 2, restauração de energia. Faltam dois treinadores para mim aqui, né? Então 2 treinadores simplinhos, se eu não me engano. E aqui fecham os treinadores, as 3 energias, né? Eu lembro que nessa época tava lançando energia noturna, energia de metal, e tava voltando a energia arco-íris que tinha na primeira leva do Pokémon Trading Card Game. Isso foi bem legal pra mim, conhecer coisa nova, ter a volta de mecânicas antigas. E essa é a única coleção que eu consegui completar os Pokémon X, né? Aqui eu tenho a Chansey X, o Electabuzz X, o Hitmonchan X, que ele inclusive lembra bastante o original, né?
Ele tem um primeiro golpe que é uma energia, dá quase 20 de dano. Um segundo golpe que é um 3 dá 50, que o antigo dava 340. Então é bem legal ver essa analogia a ele também. Tem o Lapras X, né? Aqui também temos Magmar X, Mewtwo X, o Scyther X. Inclusive esse Scyther aqui ele tá em inglês. E os pokémons em inglês, eles tinham essa... Eu não lembro o nome disso, mas tinha esse Ezinho aqui e o frame era um pouco diferente. As cartas mais antigas, eles tinham até uns códigos de barra aqui para você poder usar no Game Boy. Você pegava o seu Game Boy aqui, né? Botava aqui um adaptador aqui atrás dele, e você conseguia escanear a carta e o jogo ia ler sua carta e transformar para dentro do joguinho do Pokémon de cartas dentro do Game Boy, né? Mas aqui não tem código de barra nenhum. O legal é que dá pra ver ali no foil, ó, que tem os símbolos de energia, eles vão aparecendo. Tá vendo? É bem maneiro, pô. E eu prefiro muito mais o frame das cartas em português. É bem mais bonito. Essas em inglês fica meio esquisito, o negócio com a portinha mais gordinha e tal. Eu não curto, não. E aqui tem as energias da edição, e aqui acaba na 109 de 109, tá? Então, minha coleção tá quase completa, falta meia dúzia de cartas aí, que a qualquer momento eu vou tentar pegar para completar a Rubi Safira. A Rubi Safira vai ser a primeira edição que eu finalmente talvez consiga completar. Os Pokémon X, eles encareceram bastante de lá pra cá, então vai ser difícil de eu completar as outras edições com os Pokémon X. Ainda bem que Rubi Safira, pelo menos, eu guardei do passado, né? Bom, aqui, completa a edição. Eu coloquei algumas holográficas aleatórias aqui só para fechar a folha, né? Tem o Dark Gyarados, um Feraligatr, o Lapras, o Vaporeon, o Azumarill. Ó o Monkey do meu deck guarda-costas, ele tá aqui também. Inclusive, esse é o próprio Monkey que eu guardei daquela época, né? O bicho jogou muito sem sleeve no asfalto. Ele tá até com as bordinhas aqui um pouco meio cansadas. Mas eu quero guardar esse Monkey pro resto da minha vida, que esse aqui foi meu primeiro deck de Pokémon. Aqui também tem uma Dark Arbok e o Scyther dos Rocket. Aí aqui começa outra coleção, que é a minha edição favorita de Pokémon Trading Card Game, essa aqui, rapaziada. Que é o X-Team Rocket Returns. Aqui nessa edição, começa uma parada diferente no Reverse Foil. Esse Azumarill, ele é holográfico, ok? Ele tá só com a caixinha brilhante. Já esse Dark Crobat aqui, ele é Reverse Foil. Só que vocês estão vendo que ele tá só com a caixinha brilhante, né? Ou como ele brilha ali. Só a caixinha. Não era pra estar a carta inteira, a parte de fora aqui brilhando? Era. Só que eles lançaram um Reverse Foil diferente aqui. O que eles fizeram? Eles transformaram a carta em meio que holográfica também, vai deixar o foil só na caixa de ilustração, e eles colocam essa tag brilhante do nome da edição. Então, boa parte das edições X tem o nome da edição estampado aqui, e o brilho acontece só na ilustração da carta. Aqui, em Team Rocket Returns, se a carta ainda for rara, ela ganha um bônus. O nome e o HP da carta, né, os pontos de saúde, eles ficam dourados. Vou comparar aqui, ó, com outra carta que é o Random. Olha a diferença. Tá vendo? Fica dourado, onde o normal é ser branco. Então isso traz um valor aí pra galera do colecionismo bem grande. Tem umas cartas raras aí, tipo Dragonite, Tyranitar, que só por ter o douradinho aqui, ter esse Reverse Foil, vale uma grana, né? Que nem aqui vocês podem ver, ó. Ó o Dragonite sombrio. Tem a galera, ele fica muito mais caro que o normal só por ter o douradinho ali, tá ligado? Eu não faço muito questão desse tipo de coisa, não. Eu só quero completar minha coleção. Mas é muito bonito, né, ver esse tipo de coisa. Essa aqui é a primeira folha, né, que vem com a boa parte dos holográficos, né. E essa edição trazia de volta os Pokémon sombrios, né. São os Pokémons Dark, da equipe Rocket. A gente teve uma edição lá no passado da equipe Rocket com Pokémon Dark, só que eles eram muito ruins. Eles eram muito fracos comparado aos Pokémons normais. Então, a maioria da galera não curtiu a edição da equipe Rocket do passado. Nessa que eles acertaram demais, porque os Pokémons eram bem da hora, bem forte, né? Muito maneiro. E a estética dos Pokémons Dark é maravilhosa, né? Tipo, dá pra ver que é o Dark Crobat, o Random, o Hypno, Marowak, Octillery, Slowking. Olha esse Steelix, cara. Que coisa linda. Olha isso. É maravilhoso. Eu, inclusive, amo os Onix da vida, então esse cara é show demais. Como vocês podem ver, a equipe Rocket falta alguns Pokémons. Inclusive os Pokémons, os Dark, eles são um pouquinho mais chato de encontrar. Então eles valem um pouquinho mais de grana. E é uma edição que eu quero muito completar, mas vai depender do meu bolso. Então ela vai com bastante paciência, cautela e sem pressa. Falta aqui 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10 raras. Faltam 10 raras para completar essa coleção. É um tantinho a mais, né? Aqui tem os dois Terminator Sombrio, né? Que são lindos. Eu adoro eles. E aqui entram os incomuns, tá? Que tem a primeira incomum, que é a Arbok Sombrio. Aqui tem vários, né? O Dragonair Sombrio também é maravilhoso. O Dark Gyarados também é muito bonito, né? Coisa linda. Aí aqui tem mais uma leva, né? Falta algumas incomuns pra mim, né? Falta 1, 2, 3, 4. 4. É pouco, se for ver, né? Aqui, ó. Aqui começam as... Aqui tem uma leva de... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Quando a carta não é rara e ela tem o Reverse Foil, ela continua com a arte dela brilhando, só que ela não tem o nome dourado. Tá vendo? Ele fica com a cor normal, que é ou preto ou branco, dependendo do fundo da carta, né? Aqui fica branco, por causa que o fundo é preto, aqui fica preto, porque o fundo é normal. Miauzinho e o Wobbuffet, eu acho a arte deles dois lindas, né? Uma arte em 3D bem bonitinho. E aqui começam as comuns. Falta aqui, acho que é um Dratini, se eu não me engano. É o único comum que falta pra mim, tirando o treinador. De Pokémon é. Aí aqui entram os treinadores. Aí essa edição da Equipe Rocket tem uns treinadores que são raros, né? E não raro de ser difícil de achar, mas raro na raridade mesmo, né? Então, a maioria dos raros eu não tenho, porque eu não abri em booster na época. Eu acho que eu não tenho nenhum raro. Acho que tem 2 ou 3 raros que eu não tenho. Exatamente isso. Eu só tenho os incomuns aqui, então falta 1, 2, 3, 4. Eu acho que só falta 4. Só 4 treinadores pra minha coleção. Deve ser tipo 2 incomuns e 2 raros, uma coisa assim. E aqui entra a dor no meu coração. Na época, eu não consegui nenhum Pokémon X de Rocket. Isso vai ser um pouco carinho para se conquistar. Então, vamos ver se algum dia o Henrique do futuro, aí de uns 2, 3 anos no futuro, consegue completar os X de Rocket Returns. Porque essa é a edição que eu mais quero completar. E vai ser difícil por causa dos Pokémon X. Bom, aqui termina a edição, se eu não me engano, bem aqui. E aqui tem outra leva de holográficos, coloquei para encher a folha. Tem o Rhydon do Brock, uma Clefable. E aqui tem 6 Arceus da minha coleção, né? Ou Arceus, como você quiser chamar. Aí aqui entra a edição de Deoxys, né? E Deoxys repete o mesmo feito de Rocket Returns. Ó, nome dourado no Reverse Foil e o logo da edição estampado aqui, nessa altar. Olha que bonito. Muito bonito, né? O holográfico, o Reverse Foil dessa carta. Bom, aqui tem o Croconaw. Croconaw não, é Crowdount. O Crowdount também lindo, hein? Ó, brilha ali, ó. As energias que ele tá soltando. Nomezinho dourado. Show de bola. Aqui a primeira folha faltam 2 raras. Segunda folha mais 3, né? Então totaliza 5 raras faltantes. E ó, mesmo aqui a rara, ó, tem o nomezinho dourado também, né? Mesmo ela não sendo da primeira folha ali, e onde ficam as holográficas. 5 raras? 5 raras. Aqui começam os incomuns, aí falta 2, 3, 4, 5. Aqui acabam os incomuns, faltam só 5 incomuns mesmo. Aqui já começam as comunzinhas, né? Inclusive, esse Weezing aqui é uma das minhas cartas favoritas. Não porque ele é bom, mas porque eu adoro essa arte, cara. É o Weezing de trás, tipo, de saco cheio, e o da frente pistolaço. Então, tipo, eu adoro a arte desse Weezing. Bom, aqui temos as comunzinhas. Ó, vocês podem ver aqui o Reverse Foil, o nome em preto, né? Aqui falta uma comum pra coleção. Não tenho ideia de qual Pokémon que é. Trainers. Faltam 2 Trainers, provavelmente. Aqui eu não sei se falta uma energia ou 2 energias. E aqui começam os X, né? Eu tenho um Deoxys X aqui, né? Dessa coleção. E uma Nectric X, tá? E a edição provavelmente acaba 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Acaba aqui. Coloquei o Milotic aqui para mostrar que é o fim da edição, né? Milotic Shine, inclusive, bem bonito. E aqui encerra a edição de Deoxys e acaba essa pasta. Deixa eu passar para a próxima aqui. Prontinho, rapaziada, aqui ó, nesta outra pastinha aqui, fichário, como você quiser chamar também, tá a minha coleção de X Emerald, né? Nessa época eu tava lançando ali no Game Boy Rubi Safira, inclusive eu tenho o joguinho do Rubi aqui,
Eu tô tentando zerar a Pokédex, inclusive, a do Pokémon Ruby. E a gente teve a edição do Emerald, né? Que fazia parte da franquia do Game Boy também, que é a X-Emerald. E aí essa edição também foi fantástica. Eu adorava os Pokémons, porque aqui veio Rayquaza, o Groudon, Kyogre, que eram Pokémons muito maneiros, né? Inclusive o Exploud, por mais que ele fosse ruinzão, eu achava ele muito irado. Foi... O primeiro contato que eu tive com a terceira geração foi no card game e depois pro Game Boy. Então, assim, eu adorei muito essas edições, né? E olha que lindo aqui esse Milotic, por exemplo. Que coisa linda. O Rayquaza, o Groudon, né? Aí aqui a segunda folha, ó, tá completinha também. Inclusive aqui na primeira faltam quantas raras? 2 raras. Aqui na segunda completinha, bonita. Aqui já começam as incomuns, né? Aqui começam as incomuns. Aí faltam 2 raras só nessa edição. Incomuns eu acho que eu completei todas, porque aqui já começam as comunzinhas também. É muito bonitinho os Pokémons dessa edição. Falta uma comum aqui, não sei se é outro Haltz. Vinha muito Pokémon repetido nas edições, né? Tipo, às vezes vinham 3 versões diferentes de um Pokémon. Aqui, por exemplo, ó, 2 Fibas. Rolava muito isso. Era legal. Tinha umas edições que vinha com, tipo, sei lá, 3 Aron, 3 Haltz, 3 Putienos. Um negócio meio aleatório. Aqui também falta outra comunzinha. E aqui fecha. Aqui entram os Trainers. Falta 1, 2, 3. Aí aqui não dá pra saber até onde é Trainer, até onde é Energia. E de fato também até onde começam os X. Mas dos X eu tenho Dusclops, Medicham e o Raichu. Inclusive o Raichu é muito bonito, né? Ele era muito, muito bonito. E eu lembro que eu jogava bastante com o Medicham na época que eu jogava mesmo com os amigos ali e tal. E o Medicham era bem maneiro. E aí aqui é a cereja do bolo da edição Emerald. Que são as energias básicas holográficas. Olha isso, rapaziada. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita. Inclusive eu tinha que pôr essa carta aqui num perfect fit aí pra dar uma protegida, né? Mas olha que coisa linda. Muito bonitinha, né? E aí, pessoal, aqui é outro crime que eu cometi. Eu não sei se as energias estão caras ou não, mas me falta uma energia. Uma única energia. Eu tenho a de grama, fogo, água, elétrico, psíquico, falta de luta. Que é um dos meus, que é meu tipo favorito dentro do Trading Card Game. É a luta. É o tipo que eu mais curto. Eu curto muito veneno e pedra, né? E como luta representa pedra no jogo, é a minha favorita e eu não tenho, cara. Não guardei ela da época. Então, se você tiver uma por aí, manda um salve, pô. Eu queria muito completar aqui ela. Falta só ela. E esse aqui é um Pokémon complicado, que é o Farfetch. Vai ser difícil de eu conseguir pôr aqui pra vocês verem com zoom e no foco e tudo mais. Porém, o Farfetch não vai conseguir focar isso nem ferrando, né? Nem se eu botar a carinha do pato aqui pra você, câmera. Não vai, né? Não consegue, né, Moisés? Não. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é o número da carta. O número da carta é 107/106. Ou seja, a edição só tem 106 cartas, mas essa aqui é o número 107. Rola essas doideiras no Pokémon, várias edições têm isso. E o grande X aqui é que esse cara ele é extra da edição. Mas aí, como é que eu consegui esse cara na época? Eu vou confessar pra vocês que eu ainda não descobri como é que eu consegui esse cara. E sabe como que eu consegui ele? Eu vou contar a história pra vocês. Inclusive eu consegui 3 cópias dele. Eu não lembro se eu tenho as outras cópias aqui ou se deixei com um amigo. Mas, uma vez eu fui numa ReHap, a loja que vende brinquedo, vendia Pokémon lá. E era lá que eu comprava, às vezes eu comprava booster, eu comprava coisa e tal. E eu fui lá pra comprar um boosterzinho e tal. E tinha um display com a arte de X-Emerald pra você ir lá, né? Compre booster, jogue Pokémon aqui e tal. E lá no display tinham algumas cartas do Farfetch. Aí eu fui lá e perguntei pro vendedor, viu, como é que eu consigo essas cartas aí? Quanto é que custa e tal? Aí o cara, não tá à venda. É só pra exibição. Ah, tá bom. Aí eu saí da loja e voltei com meu pai pra comprar um pacote. Aí o cara viu que era eu de novo. E aí meu pai falou, na época, né? Mas essa carta aí não vende, não? Aí ele, não vende. Mas pera aí. Aí ele foi lá pra trás, deve ter conversado com alguém, com o gerente, sei lá. Ele voltou e me deu as cartas do Farfetch. Ele simplesmente falou, não, pega aí, pode ficar. E aí eu tenho esses Farfetchs por causa disso, por causa dessa época. Aqui tem um Relicanth Chario também. Chario, Shine,
né? Pra fechar aqui, que a edição acaba aqui. E aqui começa X-Forças Ocultas, ou Unseen Forces, né? Essa aqui deve ser a que eu menos tenho carta, porque eu abri menos booster que as outras, como vocês podem ver. A primeira folha que falta 3, 6, né? Bastante. Segunda, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 aqui, pra contar as raras. Fica bastante. Inclusive ficou uma menção honrosa para esse Ho-Oh aqui, Reverse Foil, com o nominho dourado bem bonito. Eu acho ele muito lindo. Olha que linda a arte dele, cara. Eu sou apaixonado por esse Ho-Oh. Então são 13. Esse Polifret também, cara, a arte dele me pega muito, cara. Olha esse Reverse Foil aqui dele, ó. Ele pulando dentro da água. É muito bonito, cara. É muito bonito. Bom, são 13 raras, será? Deixa eu ver aqui. Isso, aqui começam as incomuns. Aqui tem uma. Inclusive tem umas incomuns bem bonitas nessa edição. Olha esse Quilava, que legal. Aqui já é comum, então é só uma incomum. 13 raras, uma incomum. 2 comuns. Olha esse Smeargle, cara, acho muito fofinho. 3, 4, 5 comuns. 6 comuns. Eu não sei se aqui é... Aqui deve ser treinador, porque o Wooper já é W, né? A última letra quase do alfabeto. Não vai ter um Pokémon com Z aqui, né? Vai ter um Zanguzi comum. Então deve ser treinador. 1 lá, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ou 7 treinadores, né? E aqui entram as energias. E os X, claro. E aqui tem o Ho-Oh, que eu acho ele fantástico também. Typhlosion. E aqui tem um pequeno tesouro da minha coleção, que eu abri na época, que é o Suicune Star. Né? Os Pokémon Star eles eram bem raros, e eles também vinham... Não, eles estavam dentro da coleção. Ele é o último da coleção, 115 de 115. Se eu não me engano, essa coleção tem o Suicune... Eu não sei se tem os 3 cães. Eu acho que tem 2, mas pode ser que tenha uns 3. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas ele é o Star porque aqui em cima tem uma estrelinha dourada indicando o nome dele, tá vendo? Uma estrelinha dourada. Então ele é o Suicune Star. E assim, ele é muito forte. Na época você só podia ter um por deck. Ele era mais raro. E essas cartas elas valem muita grana. Muita grana. Então assim, eu não sei se um dia eu vou ter os outros Star para completar as edições. Provavelmente não, porque eles valem muita grana. Muita grana. Eles valem ali, geralmente, o que eu gasto no mês para viver, cara. Então, mas é difícil eu ir atrás deles. Mas, para não dizer que eu não tenho nenhum Pokémon Star, eu tenho um, que eu abri num pacotinho na época que eu era molequinho ali. Então, é assim que eu consegui essa belezinha. Nessa edição, ainda tem Pokémons extras, que são os Anon. Acho que são 27 Anons, deixa eu dar uma olhada aqui, tem 28. E na numeração aqui mostra a letra barra 28. Então eu tenho a letra C, D, aqui é o K, U, P, esse aqui é o T. Tem mais algum? Não. Fecha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 anons de 28. Eu queria ir atrás de fechar os anons. Eu acho a parada do anon assim me pega muito. Eu lembro que a última vez que eu joguei um jogo que dava pra você pegar Anon, eu tentei completar todos do Game Boy. Eu só não lembro qual jogo que era. Mas eu acho que era da terceira geração. Não sei se é Ruby Safira ou Fire Red Leaf Green. Tem um que você dá pra ir numas cavernas lá, que tem 3 ilhas e você vai andando de uma pra outra pegando os Anons. Eu fiz questão de pegar todos, que eu adoro os Anons. Inclusive no Pokémon GO, sempre que libera os Anon Shine, eu vou que nem um louco pra tentar completar eles. Eu acho que eu já tenho 5 ou 6 Anon Shine no meu Pokémon GO, né? E jogando raiz, hein? Sem esse negócio de Fly GPS. Porque afinal, se eu tivesse usando Fly GPS, eu já tinha todos Shine, né? Mas beleza. E aqui o Yama mostra o fim da coleção. O Yama Shine também bonitinho. E essa aqui é a minha última coleção de Pokémon Trading Card Game, que são as Promo Black Star da Wizards of the Coast. Assim como os meus decks iniciais aqui, né, os decks temáticos, eles foram feitos pela empresa Wizards of the Coast, que é a mesma empresa que produz o Magic the Gathering. Eles produziram a primeira leva de cartas de Pokémon. Eles também produziram a primeira leva de cartas promo. E eu coleciono essas cartas. Bom, as cartas promos eram conseguidas de várias formas. Ou você vencendo um torneio, ou participando de um evento, comprando na época um VHS, um DVD de um filme do jogo, indo ao cinema, por exemplo. Esse Electabuzz, ó,
Kids Warner Bros. Present. Pokémon The First Movie. Essa e essas 4, você ganhava indo no cinema assistir o filme, tá? E vem até estampado e douradinho aqui, né? Esse Pikachu eu não lembro onde vinha, mas tem o Arcanine aqui também, Jigglypuff, Mew, 2 Mews, né? O holográfico, ó, como vocês podem ver, e o normal. A primeira folha eu tenho completa, eu me esforcei bastante para tentar completar. Inclusive esse Pikachuzinho aqui, ó, eu peguei lá na X-Place, loja parceira do meu canal de Magic the Gathering, né? Ela é parceirona aí do canal, apoia a gente a longa data. Eu consegui esse Pikachu lá com eles, na visita que eu fiz em setembro. Em setembro eu fui pra lá, joguei um evento de Magic lá, troquei uma ideia com a galera, foi bem maneiro. E eu peguei esse Pikachu, acho que uma Upside aqui. Aí que bonitinho. Aí graças a esse Pikachu eu consegui fechar a primeira folha. Aí aqui a segunda folha eu tenho só 2, infelizmente, né? Esse Eevee eu acho lindo, porque ele tem esse holográfico que separa ele entre o Jolteon amarelo, Flareon vermelho e o Vaporeon azul. Olha que legal. Eu acho muito lindo. Esse Mewtwo aqui eu lembro que ele vinha no VHS, porque eu peguei ele de um VHS. Esse Psyduck que eu peguei lá com o X-Plays. Eu tinha um Moltres e uns Zapdos já. Só que o meu Moltres estava totalmente esfolado, destruído. Então eu peguei, comprei recentemente um lotezinho de Tazos para aproveitar e pegar junto essas duas cartas, essas duas aqui, que eu poderia repor uma carta estragada na minha coleção e conseguir uma nova, né? Então eu peguei esse Articuno aqui e agora eu fechei os 3 pássaros. Eu não tenho certeza, mas na época lançou aquele Pokémon 2000 filme, então tem boa chance dessas cartas estarem relacionadas ou com o VHS do filme ou com você ir ao cinema, tá? Então tem boas chances aí. Outra que eu tenho aqui, ó, Pikachu Surfista, muito fofinho, né? O Togepi, Smeargle, o Wigglypuff, o Hitmontop e a Miss Drivels. E aqui eu completo a minha leva das Plomo Black Stars, que também não tem muita, né? Se eu não me engano são umas 70 mais ou menos, eu devo ter 20 e poucas, eu tenho entre 20 e 30. E aqui tem o último Shiny Pokémon que eu tenho, né? Que é o Bagon. E aqui são uns Pokémons que eu acho que eles eram extra também. Essa carta é 148 de 147 e essa aqui é a 150, 147. É de alguma edição do Arceus, eu acho, essa aqui eu não lembro. Eu não coleciono elas, tá aqui porque elas são bonitas mesmo, mas eu não tenho pudor de trocar ou vender essas cartas não, para tentar conseguir outras aqui para minha coleção. Inclusive tá pra rola aí se alguém quiser. E é isso, aqui no fim tem as minhas cartas de primeira edição, né? No Pokémon tem essa parada, da primeira leva de carta lançada eles colocam um selo de que é a primeira edição, ou seja, essas cartas aqui elas nunca serão reimpressas com esse selo, então cria o fator colecionismo. Muita gente só coleciona cartas de primeira edição, eu não ligo pra isso. Essas cartas eu tenho por simplesmente conseguir em algum momento da vida. Brock Zubat, um Haunter, um Slowbro, aqui tem um Ghastly, um Tentacruel, um Poliwhirl Golduck, esse lindo Golem aqui, um Porygonzinho. Aí aqui eu tenho 2 Slowpokes, 2 Tentacools, esse aqui tá bem estouradinho, tá com raladinho aqui a colar. Uma Tangela, esse Metapod também tá bem estourado, dá pra ver o branquinho aqui, né? Foi ralado pra caramba. Um Brox Vulpix, um Doduo que também tem um ralado feio aqui nas bordinhas. E essa aqui tem 2 energias de psíquica de primeira edição. Uma em inglês e uma em português. Tá? Então é isso, rapaziada. Essas daqui são as minhas coleçõezinhas de Pokémon Trading Card Game. Então tem os decks temáticos, as edições de X e as promos Black Star. Então, eu espero que vocês tenham curtido um pouco mais aí da minha coleção. Gostoso abrir a porta aqui de casa para vocês virem conhecer um pouco mais aí a respeito das poeiras que eu acumulo aqui também. E você coleciona cartinha de Pokémon aí também? O que você coleciona? Deixa aqui nos comentários. Vamos descobrir aí o que em comum as pessoas gostam de colecionar acerca das cartas de Pokémon. Belezinha? Então, ó, deixa o like, se inscreve e badala o sininho aqui. E se puder compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí pra vir trocar uma ideia a respeito de coleção de Pokémon, vai ser bem legal. Então é isso, ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima e falou!